Olá, meu nome é Igor Isnardi Barreto e eu vou falar sobre transformação digital em tempos de pandemia. Nós vamos discutir os impactos da Covid-19 no cenário de inovação tecnológica no Brasil. Um pouco sobre os autores. Eu sou mestrando do curso de Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação do Polo de Frutal da Universidade do Estado de Minas Gerais. Também são autores deste trabalho a professora doutora Miriam Pinheiro Bueno e o professor doutor Eduardo Meirelles, ambos doutores em Engenharia Urbana pela UFSCar e professores do Profinit. Bom, o roteiro do nosso trabalho se dividirá entre a introdução, os objetivos, justificativa, os métodos, os resultados e as considerações finais. Bom, começando aqui na introdução, uma contextualização. A Covid, uma doença extremamente perigosa, já matou milhões de pessoas e tem muitas consequências para o mercado, para as empresas, né? A inovação tecnológica é a principal estratégia de muitas empresas para lidar com a instabilidade do período de pandemia. As empresas não sabem o que esperar do mercado, como vai se comportar, que empresas vão sobreviver, quais as melhores estratégias. Então, a inovação tecnológica já traz essa contribuição, um norte, direcionamento para que a empresa se posicione. Qual é o problema do estudo, então, né? O estudo vai responder à questão: quais são os principais impactos da pandemia da Covid-19 para o setor de inovação tecnológica no Brasil? O objetivo é refletir sobre os impactos da pandemia do coronavírus no mercado de inovação tecnológica do Brasil. Como há uma demanda por conhecimento para a compreensão do cenário socioeconômico em inovação durante a pandemia no Brasil, essa demanda justifica esse estudo, né, para realmente entender todos esses impactos da pandemia. A metodologia utilizada foi uma pesquisa exploratória, descritiva e qualitativa, por meio de uma pesquisa bibliográfica em artigos, teses, sites e outros estudos, e uma análise usando o método científico dedutivo. Um pouco sobre o referencial teórico. Então, o trabalho se divide nesses tópicos, né? Ele tem algumas referências sobre os tópicos. A pandemia e a demanda por inovação. Então, há uma relação entre um acréscimo na demanda por inovação e, à medida que a pandemia avança, essa afirmação conta com dados ali do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e de outros artigos mencionados. Também há ali uma influência na oferta de trabalho e na disponibilidade de mão de obra qualificada, ou seja, à medida que a pandemia avança, as empresas buscam mais por inovação, então sobe a oferta de trabalho em pesquisa e desenvolvimento, e por consequência diminui-se a disponibilidade de mão de obra, né? Aumenta muito a procura por esse profissional e se reduz ali a oferta de mão de obra para cobrir essa demanda de mercado. A desvalorização da moeda brasileira também não contribui para a retomada econômica do país pós-pandemia. Afinal de contas, com as barreiras que a pandemia criou, né, onde todos foram trabalhar, a grande maioria foi trabalhar em home office, né, nessas áreas, né, e as pessoas trabalhando de casa puderam explorar oportunidades de trabalho do exterior, porque para a empresa de fora também deixa de ser relevante se a pessoa está num país ou de outro país, em determinadas situações, e ali o colaborador tem a possibilidade de trabalhar para uma empresa no exterior, receber seu salário em dólar ou em euro e desfrutar desse salário no Brasil, aumentando muito seu poder de compra. O trabalho remoto também foi uma estratégia proporcionada aí por uma inovação tecnológica, né? E teve um impacto direto na produtividade e inovação. As empresas que souberam explorar o trabalho remoto e tiveram condições de explorar o trabalho remoto, elas puderam proporcionar aos seus colaboradores
um pouco mais de liberdade, né, o conforto ali da sua residência, enquanto outras empresas não conseguiram explorar isso da melhor forma. Os desafios corporativos são muitos, né, de como lidar com os processos nas empresas, né, como lidar também com o trabalho remoto. Então, todos esses desafios corporativos também contaram com o apoio da transformação digital nesse período da pandemia. E o distanciamento social e a obtenção do conhecimento acadêmico também foram influenciados. Afinal de contas, segundo dados da Unesco, houveram muitos problemas na obtenção de conhecimento, principalmente das crianças, que devem trazer uma consequência no longo prazo. Então, esse conhecimento não adquirido no presente, ele não vai estar no futuro próximo disponível ali no conhecimento daquela criança, né, que está evoluindo, e ela vai ter algumas dificuldades de desenvolvimento no futuro. Bom, a análise de dados e os resultados, né? A gente já começa a direcionar, então, entender esses dados, né, para transformação digital, né? A transformação digital é uma estratégia de resposta ao cenário econômico crítico que o mundo vive nesse período de pandemia. A força de trabalho e inovação e as relações de trabalho também foram muito modificadas, né? As empresas, muitos optaram pelo home office, outros por um esquema de trabalho híbrido, né? Então, estão existindo ainda muitas mudanças, né, nas relações de trabalho. O conhecimento acadêmico também sofreu muitas alterações, as aulas mudaram para o formato remoto, então isso já conta com a transformação digital, as plataformas digitais para viabilizar isso, né? O Covid influenciou também nas cadeias de produção e consumo, na difusão de conhecimento, nas desigualdades, na renda, nas relações de trabalho, geração de riqueza do país. Então, ele modifica toda a estrutura, né, do funcionamento da sociedade, né? Porque muitas empresas não conseguiram se manter nesse período, isso tem uma influência direta na renda das famílias e, portanto, na geração de riqueza do país. O Covid na economia, na saúde, na gestão estratégica, na administração de pessoas, no mercado, na inovação, na educação, tudo isso envolveu tecnologia. Existem estratégias para lidar com isso na área da saúde, na administração de pessoas, muitos processos foram ressignificados, no mercado, as formas de consumir, muita coisa foi modificada. Bom, então respondendo à problemática, quais são os principais impactos da pandemia no mercado de inovação tecnológica, né? O primeiro impacto que é possível observar, o complexo cenário mundial de incerteza, que amplia a demanda por inovação. Então, a demanda aumenta. O histórico brasileiro de abandono à inovação, que dificulta a difusão da cultura da inovação. Então, o Brasil, antes da pandemia, já não vem de um bom histórico quando comparado com países desenvolvidos no que tange à inovação tecnológica. Então, isso já dá ali um déficit na evolução do país nessa questão. A escassez de profissionais ocupados em pesquisa e desenvolvimento também é um fator que interfere muito na evolução aí das iniciativas, né, de inovação tecnológica no país. E é lógico, as obrigações de investimento do Estado em ciência e tecnologia como estratégia de incentivo à inovação. Então, o país precisa continuar se desenvolvendo e é papel do Estado manter instituições e ampliar a oferta de conhecimento para que as pessoas possam se aprimorar nessas áreas do conhecimento. Mais alguns impactos: o aumento da demanda internacional por profissionais de ciência, tecnologia, engenharia e matemática, em razão da pandemia, né, de todo esse cenário, a popularização do trabalho remoto e a desvalorização do real na disponibilidade de mão de obra no Brasil, os desafios corporativos da transformação digital, potencializando o trabalho remoto
Então, as empresas buscam amadurecer digitalmente e as implicações do distanciamento social nas desigualdades para a inclusão digital. As empresas passam a buscar estratégias para minimizar esses impactos por meio de investimentos em educação e em tecnologia. Quais são as considerações finais, então? Muitos impactos e muitas lições. O Covid afeta diversas áreas que estão relacionadas e a transformação digital, a tecnologia, pode contribuir para lidar de uma forma, da melhor forma possível, né, com todos esses impactos. A relação direta entre a transformação digital e a retomada econômica. Os países que estão aí na vanguarda tecnológica têm resultados muito diferentes quando comparados a países que não estão, no que tange aí a retomada econômica que o mundo está buscando, né? A globalização e o isolamento social é uma combinação para aquecer o mercado. As empresas que souberam aproveitar a globalização e o isolamento social, que é conceitos que parecem controversos, mas os países se relacionam, as relações de consumo continuam e as pessoas estão dentro de casa, possivelmente consumindo via internet. Então, é uma oportunidade de aquecer o mercado, combinar esses dois fatores. Uma sugestão de estudos futuros seria demonstrar os diferentes graus de impacto da pandemia em regiões bem desenvolvidas, que contam com polos tecnológicos, ampla oferta de mão de obra, e regiões menos desenvolvidas, que sofrem com a escassez de agentes de tecnologia e inovação. Bom, este foi o trabalho apresentado no quarto Simpósio de Engenharia, Gestão e Inovação. Agradeço pela atenção e fico à disposição para responder perguntas nos comentários. Obrigado.